Bom, então agora a gente vai entrar na parte do capítulo que trata da lei de Ampère. A lei de Ampère é uma lei fundamental da eletricidade e magnetismo que nos permite calcular o campo magnético em situações em que você tem uma distribuição de corrente com alta simetria. Até agora a gente viu que pela lei de Biot-Savart, para calcular o campo magnético B, você precisa conhecer a distribuição de corrente elétrica e para cada segmento infinitesimal dessa distribuição você considerar a contribuição dB para o campo magnético num dado ponto de campo e você, via integração, obter o B naquele ponto. Só que em situações em que você tem uma distribuição de corrente de alta simetria, você pode encontrar um atalho para calcular de maneira mais simples esse campo. Da mesma forma que na eletrostática a gente utilizou a lei de Gauss como esse atalho para situações muito simétricas. Então foi imaginado que no caso da magnetostática, para distribuições de correntes elétricas, você poderia explorar essa simetria através de uma lei semelhante à lei de Gauss. Só que a lei de Gauss do magnetismo ela é muito simples, já foi vista no capítulo anterior, ela simplesmente diz que o fluxo total de campo magnético através de qualquer superfície fechada é nulo, porque as linhas de campo magnético são sempre fechadas. No entanto, existe uma lei que faz papel de lei de Gauss, apesar de ser matematicamente diferente da lei de Gauss, ou seja, ela não vai envolver um fluxo de campo, só que ela vai fazer um papel análogo porque ela vai permitir que nós calculemos o campo magnético gerado por uma distribuição de corrente de alta simetria de maneira simples. E essa lei é a lei de Ampère. Em vez de você calcular o fluxo magnético através de uma superfície fechada, no caso da aplicação da lei de Ampère, você vai precisar calcular a circulação do campo magnético. A circulação é definida dessa maneira, é uma integral de linha ao longo de um circuito fechado. Integral de linha do quê? Do teu campo magnético. A integral de linha já foi vista tanto na Física 1, no cálculo de trabalho, em alguns casos, quanto no capítulo 3, onde se discutiu o potencial elétrico. No caso aqui, você vai ter integrais de linha sempre ao longo de circuitos fechados, de percursos, caminhos fechados. Ok? A lei de Ampère vai então relacionar a circulação do campo magnético, B, ou seja, a integral de linha dela ao longo de uma curva, um circuito fechado qualquer, com o valor, no caso, da corrente atravessando esse circuito. Então agora a gente pode ver, através de um exemplo, como a gente chega na lei de Ampère. O exemplo consiste em calcular a circulação do campo magnético bem em torno de um fio, conduzindo uma corrente estacionária I. Então o fio está aqui, a corrente está saindo do quadro e pela regra da mão direita, o nosso polegar está no sentido da corrente, os dedos vão nos dar o sentido do campo magnético em torno desse fio. Então as linhas formam esses círculos fechados com os vetores de campo sempre nesse sentido. Ok, eu vou ter campo aqui para cima, por exemplo, tangente as linhas, o campo aqui vai estar para a esquerda, campo aqui para baixo, campo aqui para a esquerda. E a gente quer calcular o quê? A integral de linha, a circulação vai ser o quê? A integral de linha através de um círculo fechado desses. A gente pode escolher uma curva qualquer, C, em torno do fio, para calcular a circulação, mas nesse caso a gente escolhe uma linha circular, que é a forma mais fácil dada a simetria dessas linhas de campo. Forma mais evidente de se usar, mais natural. Então essa circulação vai envolver o quê? Vai envolver a gente calcular o produto escalar de B por dl ao longo da curva. A nossa integral era essa. Ao longo de uma curva C, a integral de linha de BdL. Então a gente vai precisar calcular o produto escalar entre B e o dl ao longo da curva. Em qualquer ponto dessa curva, a gente pode tomar a curva C como uma dessas linhas de campo circulares. Em qualquer ponto dessa curva, você vai ter o B tangente à curva e o dl também. Sendo que o dl é o quê? O comprimento de um arco infinitesimal orientado no sentido anti-horário em que a gente está percorrendo a curva. Para uma curva a uma distância r do centro do fio, ou seja, um círculo de raio r, o dl vai ter comprimento dado por r de φ, onde φ é o ângulo infinitesimal subentendido por esse arco. R de φ orientado no sentido do fio unitário, ou seja, no sentido tangente à curva em qualquer ponto. Ok? Como eles são paralelos, o produto escalar entre eles vai ser simplesmente igual a BdL. Com isso a gente pode calcular já a nossa integral de linha. A integral de linha então vai ficar uma integral de BdL de 0 a L, onde L é o comprimento da curva C. Só que a gente já escreveu dl
em termos de coordenadas polares. O dl vai ficar igual a r dφ para uma curva C de raio R. E a integral se torna trivial, porque B e R sobre essa curva são constantes, saem da integral e você vai integrar dφ de 0 a 2π, ou seja, o resultado da integral vai ser 2πr vezes B. Só que para um fio muito longo, pelo qual passa uma corrente uniforme I, a gente sabe que o B, uma distância R dele, vai ser μ0I sobre 2πr. E a gente pode substituir esse B aqui no resultado da circulação. E a gente obtém que a circulação de B em torno desse fio vai ser igual a μ0I. Isso já é a lei de Ampère, né? A gente vai ver que a lei de Ampère diz que para qualquer curva C, a circulação do campo magnético em torno dela é igual a μ0I, onde é a corrente circundada pela curva, a corrente que passa pelo interior da curva, a corrente total. Então vocês veem, a gente pode pensar como análoga à lei de Gauss, mas matematicamente ela é diferente, envolve uma integral diferente e não envolve cargas, mas envolve correntes passando pelo interior de uma curva. A gente poderia usar uma curva qualquer? Poderia. Por exemplo, se eu tenho o meu fio aqui, pelo qual circula uma corrente I, que sai do quadro, eu circundo esse fio por uma curva qualquer. Em qualquer ponto dessa curva, eu vou ter um comprimento de arco dl orientado. Esse comprimento de arco vai subentender um ângulo dφ e ele vai ter módulo r dφ. Somando a contribuição de todos esses elementos ao longo da curva, eu vou ter, no final das contas, um 2π aparecendo. Depois, se a corrente está saindo aqui do quadro perpendicular ao fio, eu vou ter em todos os pontos dessa curva o B dando voltas assim, né? Logo, percorrendo a curva ao longo desse circuito, eu vou ter, no final das contas, o 2πr B para a circulação. Enquanto que se eu tiver um fio e eu considerar uma curva qualquer C, essa é a curva C, né? Uma curva C qualquer fora, do que não englobe o fio, que não circunde o meu fio com a corrente, o campo produzido por esse fio vai seguir essas linhas de campo aqui. Então reparem que ao longo, por exemplo, desse lado da curva, eu vou ter o campo magnético fazendo isso. E ao longo desse interior da curva, eu vou ter o campo magnético também fazendo isso. Então reparem que à medida que eu vou dando a volta da curva e calculando a integral de linha, aqui eu vou ter meus dLs em vermelho. Opa, esse aqui não está bom. Eu vou ter os dLs paralelos aos Bs, que estão em verde. Mas à medida que eu estou desse lado da curva, eu vou ter os dLs antiparalelos. O B aqui está subindo e o dl está descendo. Aqui o B está subindo e o dl está subindo. Então, os meus produtos escalares vão ter um resultado positivo aqui e negativo ao longo desse lado da curva. E você pode provar que a soma de todos esses produtos escalares, que é a integral, vai ser igual a zero. Qualitativamente falando, isso é uma demonstração bem pouco rigorosa e qualitativa, mas basicamente se a corrente estiver fora, você vai ter o campo sempre tendendo a fazer assim ao longo dessa curva, enquanto que os dLs vão apontar para cima, depois para o lado, depois vão apontar para baixo, enquanto que o B vai estar apontando sempre para cima, quando os dLs vão estar apontando para baixo. Enquanto que quando a tua curva se engloba o fio, você vai ter os dLs em vermelho aqui, acompanhando aqui sempre o perímetro da curva, enquanto que o B vai estar dando uma volta no mesmo sentido ao longo da curva. Então você não vai ter B de um lado somando, B do outro lado subtraindo. Você vai ter, o B vai tender a ser sempre paralelo a DL, a menos um ângulozinho lá que você na hora de calcular o produto escalar vai ter que considerar, mas o B vai tender sempre a ser mais ou menos paralelo, apontar mais ou menos no mesmo sentido que o DL. E a integral vai ter um resultado não nulo. Enquanto que aqui você vai ter B de um lado para cima, B do outro lado também para cima. Enquanto você vai ter DL de um lado para cima, DL do outro lado para baixo. E na hora de calcular isso aqui vai dar zero. Okay? Então, nesse caso, você vai ter a integral de linha de B escalar dl diferente de zero. E aqui você vai ter a integral valendo zero. Isso aqui é quando I está dentro de C. Isso aqui é I fora de C. Ok? Então, essa é a lei de Ampère.
a gente pode enunciá-la como a circulação de B do campo magnético, ou seja, a integral de linha fechada dela ao longo de uma curva C qualquer, vai ser igual a μ0 vezes a corrente I total circundada por essa curva. Okay? Ele é válido para qualquer curva fechada C, a forma da curva não importa, ela só tem que ser fechada. Se essa curva não estiver circundando nenhuma corrente, ou se a corrente total circundada pela curva for nula, a circulação vai ser nula. Como seria uma corrente total nula circundada pela curva? Seria, por exemplo, um fio, dentro dela teria um fio com corrente I saindo do quadro e outro fio corrente I entrando no quadro. A soma, uma corrente, digamos, é mais I, a outra é menos I, e a soma delas é zero. Okay? É importante salientar que isso aqui é a soma das correntes dentro de C. É a corrente total dentro de C. E vai ter um papel análogo à lei de Gauss, porque vai nos permitir que, tendo, essa lei vai ser análoga à lei de Gauss, porque quando a gente tem uma distribuição de corrente simétrica, uma espira circular, um fio infinito, algo assim, a gente tem como qualitativamente determinar a forma das linhas de campo. E a partir disso a gente tem como facilmente calcular a circulação, a gente já sabe o resultado da integral de circulação, o resultado vai ser μ0 vezes I englobado pela curva, e daí a gente tira o B, uma fórmula para o B. Tá? É uma aplicação análoga à lei de Gauss. Então, só para ter alguns exemplos, para fazer alguns exemplos dessa questão da corrente total englobada pela curva. Se eu quisesse saber a circulação, por exemplo, através do campo magnético através dessa curva A, que é essa volta aqui toda externa, qual seria a circulação, ou seja, a integral de linha fechada de B, escalar dl ao longo de A? Basta calcular μ0 vezes a corrente total dentro de A. A corrente total dentro de A vamos considerar corrente positiva saindo do quadro, corrente negativa entrando no quadro. Então vai ter 5 mais 1, 6, menos 2, 4. Que vai ser 4 μ0. Ao longo da curva B, a curva B é essa aqui. Pega essa corrente mais 1 ampere e essa menos 2 amperes. Então vai ser menos 1 ampere a corrente total e vai ser menos μ0. E ao longo da curva C, a curva C é essa aqui, que engloba 1 ampere e 5 amperes. Então a corrente total é 6 amperes. A circulação vai ser 6 μ0. E a curva D pega essas duas correntes aqui. Mais 5 menos 2 vai ser mais 3. A circulação vai ser 3 μ0. Então o ranking seria em ordem decrescente C, A, D e B. C maior que A, maior que D, maior que B. E um outro exemplo aqui, mesma coisa. Circulação de B ao longo dessas curvas fechadas. Ao longo de A, que é esse círculo interno. Se eu tenho uma corrente I aqui dentro, ao longo de A, vai ser μ0I. Ao longo de B, B é essa curva que faz essa voltinha aqui. Ou seja, não tem I passando por dentro de B. Então é zero. Ao longo de C, C é esse círculo aqui com raio menor do que A. Só que o I está passando por dentro dele. Então, vai ser μ0I a circulação do campo magnético. E D é esse quadrado em torno de I. Não importa a forma da curva, a circulação vai ser μ0I. Ok? E se a curva não tiver corrente em seu interior? A gente pode fazer uma dedução um pouco mais rigorosa daquela demonstração que eu fiz bem qualitativa. Se eu tenho uma corrente I saindo do quadro aqui, e eu tenho essa curva fechada, A vai ao longo de um arco de circunferência até B, desce verticalmente até C, volta para um arco de circunferência até D e vai horizontalmente até A. Qual a circulação do B ao longo dessa curva? Ao longo dessa curva fechada? Bom, eu vou ter 4 integrais de linha. Eu vou ter a integral de linha de B de A até B, ao longo do arco externo de raio R1. Depois eu vou ter a integral de linha de B até C. Depois eu vou ter a integral de linha de C até D ao longo desse arco interno de raio R2. E depois eu vou ter a integral de linha de D até A. Então, essa circulação toda vai ser quebrada em 4 integrais de linha. A gente já vê que nos segmentos BC e DA, o B é sempre perpendicular a DL.
em qualquer ponto dessa curva, o B é perpendicular a DL. Lembrando que esse I é um fio muito longo saindo do quadro, logo o B vai ter essas linhas de campo circulares aqui, e o B vai ter sempre essa direção, esse sentido, tangenciando essas curvas. Então, ao longo dos segmentos BC e DL, o B vai ser sempre perpendicular a DL. Então, isso aqui vai ser zero. BC e DA. Então, a gente só vai ter contribuições dos arcos AB e CD. Ok? Vamos fazer no trecho AB. O B escalar DL, o B é paralelo ao DL. Então, o B escalar DL vai ser simplesmente B a uma distância R1 do fio, vezes o DL vai valer R1 de φ, R1 de θ, né? Vamos chamar um ângulo aqui de dθ. Então eu vou integrar de A a B, B vezes R1 de θ. R1 é fixo, B é fixo, é constante sobre esse arco, ele sai. O B vai valer quanto? Vai valer μ0i sobre 2πr1. O R1 cancela com o R1, eu vou ter μ0i sobre 2π integral de linha de dθ. Ok? O resultado dessa integral vai ser o quê? Vai ser o ângulo θ. Vai ser o ângulo θ subentendido por esse arco AB. Vai ser esse ângulo θ. Vamos agora fazer o trecho, né, o arco CD. Para o arco CD, novamente, você vai ter em qualquer ponto desse arco o B sempre tangenciando o arco, o DL tangenciando o arco, só que no sentido contrário. É aquela coisa, nessa parte o B vai estar antiparalelo ao DL. Então o produto escalar vai dar menos B R2 de φ. Esse arco tem raio R2, R2 de θ. Vai ser o valor de DL ao longo dele, só que eu vou ter um sinal de menos porque agora eu tenho um produto escalar de vetores antiparalelos. Então eu vou integrar de C a D, o valor de B vai ser μ0i sobre 2πr2, R2 de θ. Eu cancelo os R2, eu vou ter menos μ0i sobre 2π. O ângulo subentendido por esse arco também é θ, o mesmo ângulo subentendido pelo arco AB. É θ, só que agora eu tenho sinal de menos. Então, somando as duas contribuições, minha integral vai dar zero. Isso aqui, então, vai ser μ0i θ sobre 2π. E esse aqui vai ser menos μ0i θ sobre 2π. O resultado total é zero. Isso vai valer para qualquer curva. A gente fez sobre uma curva de formato simples, fechada, mas vai valer para qualquer curva fechada, com uma corrente fora dela. A circulação vai ser sempre nula, a circulação do campo magnético. Você tem que ter a curva englobando uma corrente para que a circulação não seja nula. E nesse caso, independentemente da forma da curva, a lei de Ampère te diz que a circulação vai ser μ0 vezes a corrente total englobada pela curva.